Olá a todos, vamos resolver essa questão de cálculo 1. Um ponto fixo de uma função f é um número c em seu domínio tal que f de c é igual a c. Então eu vou dar alguns exemplos antes de partir para o exercício. Então deixa eu colocar aqui, exemplo de pontos fixos. Então vamos imaginar a função f de x igual a x ao cubo. Quando você troca o x por 2, por exemplo, ou seja, quando você calcula o f de 2, o que acontece? Bem, troca o x por 2, 2 ao cubo dá 8. Observe que para x igual a 2, o y é igual a 8. Se você calcula o f de 1, 1 ao cubo dá 1. Ou seja, para x igual a 1, y também é igual a 1. Nesse caso especificamente, 1 é ponto fixo da função x ao cubo. Então, essa é a noção de ponto fixo. É quando o f de c é igual ao próprio c. Agora o exercício, né, propriamente dito. Mostre que se f é uma função que vai do intervalo de 0 até 1 até 0 até 1 é contínua. Se isso acontecer, então f deve ter pelo menos um ponto fixo. Então, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui de um possível gráfico da f. Como a f ela é uma função que vai do intervalo de 0 até 1 até 0 até 1, então eu vou marcar aqui no domínio o intervalo de 0 até 1 e vou marcar aqui na imagem de 0 até 1. Então, quando eu considero, por exemplo, esse quadrado 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, o gráfico da nossa função ela tem que estar contida nesse quadrado. E aí, o que a gente pode visualizar? Para uma função ter um ponto fixo, o f de c tem que ser igual a c. Então, se eu considero uma função auxiliar, por exemplo, g de x igual a x, se eu enxergo, por exemplo, um g de x igual a x, e eu desenho o seu gráfico aqui, na hora de esboçar o gráfico da função f, se o gráfico da função f, por exemplo, interceptar nessa reta que está em azul, o que vai acontecer? Digamos que esse ponto é o ponto K. Como aqui a função é f de g de x igual a x, então se aqui é x, se aqui é k, então aqui é k. Logo, nesse cenário, se esse ponto faz parte do gráfico da f, então o f de k vai ser igual a k. Em outras palavras, o que eu tenho que visualizar é garantir que se a minha função f é uma função contínua, então a gente consegue garantir que existe pelo menos um ponto fixo, ou graficamente falando, e pelo menos uma vez o gráfico da função f vai interceptar essa reta que está em azul. E aí observe o seguinte, se f de 0 for igual a 0, ponto de interseção, acabou o problema. Mas vamos supor que o f de 0 não seja igual a 0, ou seja, seja igual a esse valor. Como a gente está falando de uma função contínua, na hora de esboçar o gráfico da função, você não pode tirar o pincel do papel, ou quer dizer, o lápis do papel. Então, eu vou fazer um desenho. Só que eu tenho que. Vou tentar evitar interceptar a reta que está em azul. E aí, observe que eu não vou conseguir. Isso vai me forçar em algum momento interceptar essa reta azul. Então, aqui eu estou dando uma intuição por que esse resultado é verdadeiro. Então, observe que eu preciso que a função f seja uma função contínua. Mas isso não demonstra, isso não justifica. Aqui eu só estou dando uma intuição. Agora nós vamos para o formalismo. Já que eu quero comparar g de x com f de x, e eu quero verificar o momento onde elas se interceptam, então eu vou considerar uma função que é da seguinte maneira. Considere uma função h de x sendo igual a x menos f de x. Ou seja, se eu quero comparar os dois gráficos, eu faço um menos o outro. E o que nós queremos? Nós queremos verificar se existe algum valor c de tal modo que o h de c é igual a zero. Porque se o h de c é igual a zero, isso quer dizer que essa diferença é igual a zero, logo uma é igual a outra. Ok, o que nós sabemos sobre h? Vamos lá, vamos para as informações. Primeira coisa que a gente sabe é que h é contínua.
Por que que h é contínua? Porque ela é uma diferença de duas funções contínuas. A função g de x igual a x é contínua, a função f de x, por hipótese, é contínua, logo h é contínua. Outra coisa que nós sabemos é o seguinte, que h de 1 é igual a 1 menos f de 1, porém, f de 1, com a imagem da função, como a imagem da função vai de 0 até 1, o maior valor que essa f de 1 pode assumir é 1. Então, o que eu posso concluir é que ele é maior ou igual a 0. E aí eu já vou fazer uma observação. Se f de 1 igual a 1, então f terá um ponto fixo. Um ponto fixo. Só que agora a gente tem que supor que não seja. Porque eu quero garantir que vai ter um ponto fixo. Então, se porventura f de 1 for igual a 1, então vai ter ponto fixo. Se não for, caso contrário, o que a gente já sabe que h de 1 é estritamente maior que 0. Porque já que f de 1 não é igual a 1, e f de 1 é menor do que 1, então a gente sabe que o h de 1 é 0. Outra coisa que nós sabemos é sobre o h de 0. O h de 0 vai ser 0 menos f de 0. E aí é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou pegar essa informação, copiar e colar, e só trocar agora o 1 pelo 0. Se f de 0 for igual a 0, então f terá um ponto fixo. Caso contrário, caso, opa, caso contrário, h de 0 será um número negativo. Por quê? Porque aí se esse cara não é 0, esse cara vai estar entre 0 e 1, logo isso aqui vai dar um número negativo. Mas observe, supondo que h de 1 é diferente de 0, ou seja, que h de 1 é maior que 0, e h de 0 é menor que 0, note o seguinte, pelo fato, pelo fato, e aí eu vou destacar os fatos, pelo fato, número 1, o fato da h ser contínua, número 2, supondo que h de 1 é estritamente positivo, número 3, que h é estritamente negativo, ou seja, pelo fato, na verdade, pelos fatos, né? Pelos fatos. 1, 2 e 3, pelo teorema do valor intermediário, que eu vou chamar simplesmente de TVI, teorema do valor intermediário, existe um C pertencente ao intervalo aberto de 0 até 1, tal que H de C é igual a 0. Porque o que diz o teorema do valor intermediário mesmo? Você tem, aqui no caso, nós temos um intervalo na imagem, né? O H de 0 ele é um número negativo, o H de 0 é um número negativo, e o H de 1 é um número positivo nesse cenário, né? Então, como o zero ele faz parte desse intervalo, pelo teorema do valor intermediário, existe algum C tal que o H de C é igual a zero. Então, com base nessa informação, sabendo que H de C é igual a zero, quem é H de C mesmo? É x menos f de x. Então, isso quer dizer que C menos f de C é igual a zero. Isso aí é a mesma coisa que dizer que f de C é igual a C. Portanto, f possui um ponto fixo. Pelo menos, né? Vou até destacar isso. Possui pelo menos um ponto fixo. Então, para verificar se vocês realmente entenderam o conceito de ponto fixo, esse exercício está completo. Agora fica com uma sugestão de exercício: identificar quais são os pontos fixos da função f de x igual a x ao cubo. Porque, cuidado, eu fiz
anteriormente o seguinte, lá no início da videoaula. Eu identifiquei que 1 é um ponto fixo da função x ao cubo. O que eu gostaria de saber agora, quais são todos os pontos fixos dessa função. E aí eu peço que vocês coloquem nos comentários a resposta de vocês. Será que somente 1 é o ponto fixo? Será que não existem outros pontos fixos? Fica como uma sugestão. Se vocês quiserem exercícios relacionados a esse conceito, podem também deixar no comentário. Então, espero que vocês tenham gostado. Peço que curta o vídeo, compartilhe com quem esteja precisando e até a próxima.